Já parou para pensar se os seus clusters Kubernetes estão seguros? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um SUSE Rancher Ping, nosso encontro semanal sobre tecnologias open source. Eu sou o João Vale e hoje eu queria conversar com vocês sobre segurança de clusters Kubernetes. Como que eu posso descobrir se o meu cluster tem alguma falha de segurança, alguma potencial brecha em que eu poderia corrigir para evitar dor de cabeça? Bom, o Opa Gatekeeper, Open Policy Agent Gatekeeper, tem o objetivo de você conseguir criar políticas de governança para o seu cluster. Dessa forma você consegue ter um controle do aspecto de segurança do seu cluster e saber onde estão os erros para que você possa consertá-los com agilidade. Então, por exemplo, se você duvida que algum objeto do seu Kubernetes possui privilégios de escalonamento ou algum tipo de bounty point referente a algum diretório do seu host, o que não é seguro, você consegue tê-los alertados pelo Opa Gatekeeper e saber como consertá-los também. Hoje eu quero mostrar para vocês como o Rancher facilita na implantação do Opa Gatekeeper e nas suas configurações. Bora lá para a demo? Bom, então a gente está aqui no meu Rancher, né? Minha instalação de Rancher. Eu tenho dois clusters aqui rodando. Um é o cluster local e o outro é o cluster EC2, que é um cluster downstream, onde a gente vai fazer as operações aqui com o Opa Gatekeeper. Bom, antes de mais nada, a gente precisa fazer a instalação do Opa Gatekeeper, né? Então a gente vai trocar primeiro aqui a visão para Cluster Explorer, para a gente conseguir acessar o Marketplace do Rancher. Com o Marketplace aqui carregado, né? A gente tem algumas informações do Kubernetes. A gente vai na aba Marketplace. E aí agora a gente vai achar aqui o Opa Gatekeeper, né? Que é o chart, o Helm chart que a gente está querendo instalar. Ele está aqui do lado. E aí clicando nele, a gente consegue abrir. Aqui você tem algumas informações, né? Explicação dele. Você consegue ver que ele é uma engine de policies, né? Então você consegue criar políticas de governança dos seus clusters Kubernetes baseado em políticas que você define. E tem como você fazer um audit, né, de tentativas de, por exemplo, passar por cima dessas políticas, que elas vão ser gravadas como violações. Então, vou clicar aqui em Install, a gente vai instalar ele agora. Vocês podem ver que ele já está instalando o Helm chart. Bom, agora que ele está com o Gatekeeper instalado, vocês podem ver que se eu clicar aqui agora na parte de cima e acessar Opa Gatekeeper, eu consigo ter as configurações do Opa. Então eu tenho Overview, Constraints e Template. Eu já vou explicar cada um deles, mas só para ilustrar aqui. Mas basicamente esses templates vão definir o que cada constraint vai fazer. Então, por exemplo, esse aqui que está aberto é um Required Labels. Ele vai forçar os seus pods, por exemplo, a terem uma determinada label que você pode escolher. Bom, aqui na parte de template, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês agora da gente aplicando um template, um constraint, na verdade, né, para liberar apenas alguns repositórios que a gente queira e bloquear todo o resto. Então, nessa parte aqui do template, você consegue ver que eu estou definindo uma propriedade chamada repos, de repositórios, e ele é de um tipo string, basicamente é isso. E é um array, né? Eu posso definir uma série de strings para esse meu parâmetro aqui. Essa parte aqui, Rego, ela é uma linguagem que o Opa Gatekeeper entende. E basicamente ela vai definir o que o constraint vai fazer. Inclusive, se você der uma olhada ali, você consegue ver que tem um print, né, que vai mostrar o que ele vai exibir para o usuário quando ele bloquear algum tipo de operação não permitida dentro do cluster. Aqui em Constraints, você vai ver que a gente cria um constraint baseado num template. Então, se a gente clicar aqui em Create, eu consigo selecionar um dos dois templates que a gente já tem ali na instalação padrão, né? E no caso, vamos testar aqui esse de Allowed Repos, né? De permitir algum repositório. Daí a gente pode colocar um nome aqui qualquer para ele, por exemplo, permitir repos, né? E
existem algumas outras informações aqui interessantes que a gente pode colocar. Por exemplo, aqui em Enforcement Action, a gente vai colocar o que ele vai fazer quando alguma requisição for feita nesse constraint. Então, por exemplo, eu posso dar um deny, ele vai negar ou a operação não vai ser executada. Se a gente selecionar a opção Dry Run, ele vai rodar, né, a operação de forma a não executar as mudanças. Ele vai apenas mostrar o que seria feito caso ela fosse executada no seu cluster. Aqui em Scope eu posso selecionar para onde esse constraint vai abranger dentro do meu cluster, né? Se vai ser só o cluster ou só o namespace, ou o cluster e todos os namespaces. No caso eu vou selecionar aqui um namespace chamado prod, que é um namespace de produção. E aí eu também vou selecionar alguns namespaces aqui para excluir, porque eu quero que esse constraint simplesmente ignore tudo que está rodando nesses outros namespaces aqui. E aí eu vou colocar os principais, os que possuem configurações do Kubernetes em si e do Rancher, porque eu não quero que o constraint por algum motivo bloqueie algum dos pods ou dos objetos que estejam rodando nesses namespaces, né, que são do próprio sistema. Aqui em regras eu consigo definir um kind pod, então eu estou definindo o objeto do tipo pod. Esse constraint ele vai aplicar somente para objetos do tipo pod, beleza. Eu consigo também criar um seletor de label aqui. Eu posso selecionar se a label apenas existe ou se ela tem um valor exato. Em parameters eu consigo colocar alguns parâmetros que aí eu vou mostrar para vocês, que fica definido, por exemplo, os repositórios que eu quero liberar para os meus pods terem acesso e conseguirem baixar imagens de container. No exemplo aqui eu vou utilizar o Bitnami, né? Só dando um exemplo aqui, criando para vocês. Eu consigo editar o YAML diretamente também, às vezes facilita na hora de você criar a sua regra, né? E aí vocês conseguem ter as mesmas informações que no formulário. Você tem essas duas opções, ou preencher aquele formulário ou preencher via YAML, beleza? Eu vou deletar esse aqui que eu criei agora, porque eu já tenho um que está rodando aqui no meu cluster, que eu criei mais cedo, que é esse permitir bitnami. Ou seja, nesse caso eu só estou permitindo pods que baixem imagens do repositório da Bitnami, beleza? Eu vou mostrar para vocês o YAML dele só para vocês terem uma noção. Basicamente eu estou excluindo alguns namespaces, né, que são os namespaces de sistema. Esses aqui. Além disso, eu estou selecionando kinds, né, os tipos de objetos do Kubernetes como pod, ou seja, esse constraint só vai ser aplicado para pods, e no namespace de prod, né, de produção. E aí aqui no parameters eu tenho os repositórios que eu estou liberando. Eu estou liberando o Bitnami e o Rancher. Voltando aqui para nossa visão de Cluster Manager do Rancher, eu quero fazer um teste, né, primeiramente a gente está aqui no namespace de produção, né, eu tenho dois namespaces, na verdade, eu tenho o de produção e o Stage. Aqui no de produção eu tenho rodando já uma aplicação, que é essa aplicação Flask, e eu vou fazer o deploy de um novo workload aqui, para mostrar para vocês o que vai acontecer. Então, suponho que eu quero subir um Ubuntu, né, e eu vou colocar o nome dele aqui proibido, porque ele vai baixar do Docker Hub, né, por padrão, e a gente não liberou o Docker Hub lá naquela regra do Open Gatekeeper. Vamos ver o que acontece. Opa, já deu erro. Olha só. Vocês deram uma olhada melhor, ele vai mostrar pra gente aqui que o Open Gatekeeper deu um deny no container, né? Ele vai falar que essa imagem Ubuntu ela tá baixando de um repositório que não é permitido. Só tem dois repositórios permitidos, que é o Bitnami e o Rancher. Então ele não vai conseguir subir essa aplicação, porque ele está tentando baixar do Docker Hub e a gente não liberou o Docker Hub para esse namespace em específico. Agora eu vou fazer um deployment aqui de um outro workload, no caso vai ser um WordPress. Esse WordPress eu não vou baixar ele do Docker Hub, eu vou baixar ele do repositório Bitnami. E aí vocês vão ver aqui que vai ser o mesmo namespace de produção, né? O Ubuntu está proibido e o WordPress subiu, olha só. Você viu que o Bitnami está permitido, então ele consegue baixar tranquilamente os containers desse pod e subir. Está funcionando, já está rodando. Vocês podem ver que está verdinho ali. E aí eu vou testar aqui agora, fazer os mesmos deployments, só que no namespace de stage, né, que é o meu namespace de teste. Esse namespace ele não tem nenhuma regra do Open Gatekeeper criado para ele.
Então eu vou simplesmente colocar aqui a imagem, vou mudar o namespace para stage e deployar o meu container. O do meu WordPress ele é para funcionar, né? Porque não tem nenhum bloqueio contra nenhum repositório, então ele pode subir numa boa. E aí também, só por exemplo, eu vou subir aqui também o Ubuntu, que é baixado do Docker Hub por padrão, no namespace de stage. E vamos lá. Vai lá, o nosso WordPress subiu, tá rodando já. E agora subiu o Ubuntu. O Ubuntu também tá rodando. Existe uma aplicação aqui que eu já tinha rodando, que é esse Flask App versão 1 aqui. Ele é baixado de um repositório que não está permitido lá nos nossos constraints, né? Mas eu criei o constraint depois dessa aplicação já estar rodando. Então o que acontece, né? Nesse caso, o Open Gatekeeper não vai bloquear a aplicação que já estava rodando previamente, mas ele vai alertar. E aí se você clicar aqui, ó, você vai ver que ele está reclamando desse container, né, do Flask App V1. Ele está falando que ele tem uma imagem inválida, né, porque ele está baixando desse GitHub desse cara aí. E ele vai falar que apenas os repositórios permitidos são apenas o Bitnami e o Rancher. Bom, isso era tudo que eu tinha pra falar hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa um like aqui no vídeo, compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse conteúdo e siga o canal para vocês acompanharem tudo que a gente for postando aqui, beleza? Se você quiser mais algumas informações, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes para você acompanhar. Obrigado!